Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que esse bolsonarista tá muito bom não, viu? Tem filho aí desse presidente até nos Estados Unidos ainda, amor, velho, um tempão, com as pernas trêmulas, amor, velho, que Xandão tira a braba, que o bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão, e vai ser sem anistia, viu, meu velho? Vou trazer aqui depoimento de uma meliante presa lá no acampamento dos Mané, meu velho, bagulho doido, vice condenada já por associação criminosa. Está só o crime, 1 ano e pagamento de multa, convertido em multa mais serviço comunitário com cursinho e de Braipá. E essas fitas bem de leve. Oxi, minha mágoa é essa. Por favor, se inscreve no canal, caso não seja ainda inscrito. Deixa like, comenta também qualquer coisa para ajudar engajamento. Na dúvida do que comentar, aquele bom e velho sem anistia para golpista, que você já fica logo nervoso. Ou então deixa aí um viva para Lula, para Xandão, para democracia, ou seja lá. Quem sabe até pro canal Filosofia Marginal. E sem mais delongas, vou trazer aqui o depoimento dela. Na sequência já trago o trechinho do voto de Xandão também, para poder finalizar. Bora pro vídeo, papai. Doutor, então teve aquela questão que eu deixei agora para o período da tarde. O senhor não trouxe as testemunhas de defesa, desculpa. Oxi, meu irmão, isso aqui vai ser o melhor. Oxi, a meliante já começa chorando. É não, ué. Só alegria. Opa. Não, Excelência, como eu disse, as testemunhas não foram identificadas, né? Eu não sei quem é o motorista do ônibus, gostaria de saber, porque eu queria saber como foi a viagem dela, do QG, depois que ela foi detida, né? Obrigada a entrar no ônibus. Ela não foi presa, né, Excelência? Ela foi induzida, obrigada, ameaçada, mas não foi presa. Foi uma prisão arbitrária, mas ela foi para o ônibus. Eu queria saber como foi esse passeio dela, do QG até a Polícia Federal, né? Porque alguns disseram que foram para a PM, disseram que ficaram rodando. Eu queria confirmar, porque as testemunhas de acusação não viram nada também. Acho bom contratar um detetive para fazer essas investigações. Tá, doutora, Elas assim, não viram, então, não tá, viram esse momento da condução, porque não prenderam também. As tá, testemunhas de tá. acusação não Eu prenderam só, a minha cliente. só para explicar para o senhor, eu sou juiz auxiliar e eu tenho a delegação somente de realizar audiência. Ok, Eu vou ter que aplicar, assim, a decisão do ministro relator, que decidiu expressamente que testemunha de defesa deveria ser trazida pela parte. Então, ok, como não houve apresentação, eu vou reconhecer a preclusão dessa ok, prova testemunhal, tudo bem? ok. É Vou pedir isso. assim que, no momento oportuno, no 402, ou alegações finais, o senhor apresente esses requerimentos, tá bom? Sim, senhor. Então, vamos lá. Como não terá testemunha arrolada pela defesa, nós vamos passar ao interrogatório da ré, a senhora Keitiane da Costa Pimenta. Então, eu vou dar início a esse ato agora. Keitiane, eu vi que a senhora está presente aqui. Boa tarde. Tá. Boa tarde, senhora Keitiane. Então, só explicando como vai ser o ato, o interrogatório, a primeira fase, eu faço perguntas de qualificação de dados pessoais da senhora. E a Tá segunda bom. parte é sobre as acusações contidas na denúncia oferecida contra a senhora. A senhora conversou reservadamente com o seu advogado? Já. Tá. A senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, que, se exercido, não pode ser usado contra a senhora. Então, eu vou dar início à primeira fase. Eu vou pedir para a senhora falar seu nome completo. Keitiane da Costa Pimenta. Data de nascimento. 21/2/86. Desculpa. Mas já, meu irmão. Essa galera é muito fraquinha mesmo, né não? A senhora 21 quer do tomar uma água? Vai lá. é 21/2/87. Tá. Qual que é o atual endereço da senhora? Senhor do Bonfim, Bahia. Tá. A senhora qual é o estado civil? Solteira. A senhora tem filhos? Não. Qual que é a escolaridade da senhora, por favor? Eu tenho mestrado. Tá. A senhora, qual a profissão?
Professora. Que vergonha pro meu país. Na moral, tem uns professores tão desqualificados, feito esses um ou outros que aparecem, na moral. Ainda bem que é exceção, que não é regra. Tá, a senhora tem alguma doença, toma medicamento de forma contínua? Tomo, eu tomo medicamento controlado já há 10 anos. Tá. Além desse processo, a senhora já respondeu algum outro? Ou já foi condenada criminalmente? Ou já cumpriu Não, pena? nunca, nunca fui. Tá. Então vamos dar início à segunda parte. A senhora tem ciência da denúncia e das acusações feitas nela contra a senhora? A senhora tem ciência? Sim, Senhora, o que que a senhora tem a falar sobre isso? é, meritíssimo juiz, eu nunca tive, nunca fiz ações assim antidemocráticas. Eu nunca fiz nenhum ato. A Eu, senhora Keitiane, toma uma aguinha, é melhor. Pode se acalmar que a gente continua. é a primeira vez que eu estou respondendo assim. É, eu nunca pratiquei nenhum ato contra a lei, eu só fui orar pela minha nação. Eu, não, eu nunca tive em meus pensamentos nada de antidemocrático. Oxi, para, minha irmã. Altas igrejas na Bahia. De todos os tipos de religião que existe, a mulher vai para o Distrito Federal para ficar orando em bagulho de quartel, minha irmã. Deixa de conversar besteira. Tem vergonha nessa tua cara, minha irmã. Oxi, a bicha com mestrado e tudo mais. E Ibrahipá quer vir com os papinhos tortos desse na audiência. Tem nem vergonha na cara. Ou então tem, né? Tem tanta que tá chorando. Nada disso. Tá. Só En- isso. Então, eu vou fazer umas perguntas mais específicas. Tá bom. É, Então, só para a senhora deixar mais claro, qual foi a motivação da senhora ter ido a Brasília? Para orar pela nação, Tá. pelo país. Como que a senhora foi a Brasília? Eu sempre tenho meus estudos em Uberlândia, eu estudava na UFA, só que eu tenho vínculos lá, né? Então eu fui para Uberlândia e quando cheguei lá, fiquei hospedada na casa de um pessoal que eu sempre fico lá quando eu vou para estudar, fazer o mestrado. E de lá estava tendo pessoas evangélicas no QG e chamaram para a gente ir para fazer oração, para a tenda da oração em Brasília, em frente ao QG. Então, Vê só, meu irmão, mulher tava no QG de Uberlândia, aí foi pro QG de Brasília e quer vir com esses papos de oração. Para, minha irmã. Na moral, isso é até pecado, viu? Quando o papai do céu vê que tá fazendo uns bagulho desse troncho, ainda envolvendo os nomes dele, vai dar bonzinho pra tu, viu? então, motivado pelos irmãos evangélicos, fui junto com os irmãos que ali estavam orando. E ficamos na tenda da oração. Tá. Então, a senhora já foi sabendo que a senhora ficaria no acampamento em frente ao QG, é isso? Me chamaram para ir e eu fui. E tem algum nome esse grupo? Quem são essas pessoas? Não porque eram pessoas aleatórias que chegavam lá e eu não conhecia, mas quando é assim, Não, o que eu digo, comunidade, desculpa interromper, mas o que eu digo de Uberlândia. de Uberlândia, como eu não tenho assim, conhecimento do pessoal do QG, eram pessoas que ficavam em frente lá e ficavam orando, intercedendo pela nação. A senhora também ficou em frente ao Eu QG em cheguei, Uberlândia eu também? cheguei, eu fui para Uberlândia dia 28 para passar o Réveillon lá, e aí fui no dia 7 para Brasília. Tá. Então, só para também deixar mais claro, que dia que a senhora saiu de Uberlândia, que dia a senhora chegou em Eu Brasília? peguei o voo dia 28, né, de dezembro e cheguei em Brasília, ou em Brasília, desculpe, em Uberlândia eu tenho as passagens aéreas. Eu cheguei Aham. mais ou menos dia 29 e dia 7 que teve o ônibus de Uberlândia para Brasília, para ficar só orando em frente ao QG. Tá. E qual dia e horário a senhora chegou em Brasília?
Nós chegamos pela manhã, umas 8 horas da manhã, dia 7 no sábado, porque Aham, ia voltar, ia só participar da tenda de oração e ia voltar no mesmo dia. Só tá, que depois os ônibus sumiram. tá. E além do QG, onde a senhora foi em Brasília? Eu só fui até o Gramado, porque eu vi que estava tendo quebradeira e voltei. Eu não tive acesso a nenhum lá das esplanadas, não desci. Ei, só o meu irmão quando tacando ali, só tava com os papos que ia ficar só na tenda de oração. Agora já chegou na grama lá durante a Revolução dos Mané. Na moral, meu velho, quem gosta é o capiroto, viu, nos papos tortos desse teu aí. Te liga não, pode não terminar caindo no colo dele. Porque de longe dava para ver quebradeira, e aí eu voltei. Mas quando a senhora fala Gramado, é perto do Congresso Nacional, é Não, isso? o Gramado que dá para ver de longe as esplanadas. Tava tendo algum movimento assim, a gente não desceu. Fiquei lá mesmo para retornar. Tá. E depois disso, o que a senhora fez? Eu voltei para esperar o ônibus, só que a gente ficou lá e não tinha ônibus. Aí chegou na segunda-feira e o pessoal que estava lá disse que era para a gente entrar nos ônibus, porque ia ter ônibus para a gente voltar para casa. E a gente entrou em uns ônibus parecendo de coletivo, mas não teve assim nenhuma voz de prisão, nessas coisas não. Só Tá, mandou entrar dentro dos ônibus para a gente ir encontrar os nossos ônibus que a gente estava esperando. tá. A senhora chegou a dormir no acampamento? Nós ficamos em claro, porque não tinha onde dormir. Eu estava com a roupa do corpo, Tá. porque a gente não levou, A senhora levou mochila, roupa, não, barraca? nada. Só estava com a roupa. É tanto que a gente chegou lá na DF, no EPF, só estava com a roupa do corpo. Tá. E sobre o acampamento, ele tinha uma estrutura? Tinha barraca para alimentação, A fornecimento de gente, água, como a gente banheiro? chegou, como a gente chegou no sábado, nós ficamos lá, deu tempo, no caso, almoçar. Almoçar lá no. Aí eu percebi que tinha uma estrutura de comida, de entrega de alimentação. Tá. Havia faixas, banners. Não, quanto à questão de faixa, banner, eu não vi. é, Então, a senhora chegou no dia 7, ficou no acampamento. Primeira vez que a senhora tinha ido a Brasília ou já conhecia? Não, eu já, porque assim, sempre quando eu ia para Brasília, às vezes a gente vinha e de carro orava, passava por lá, orava, mas nunca tive acesso nem nada. A gente só passava, passava no shopping, orava pela nação e descia para Uberlândia, mas nunca tive assim, a oportunidade de descer. E as outras vezes, outros anos que eu fui, foi antes, no caso, acho que foi em 2018, 2017, que eu tive a oportunidade de descer aqui em Brasília. Mas foi Ah, mais para orar e foi de carro. no acampamento, a senhora conversou com outras pessoas? Era todo mundo bem solícito, amigável, que eram pessoas idosas, pelo menos o pessoal que estava, né, com a gente, eram muitas pessoas idosas, pessoas que orava lá na casa na tenda de oração, que é a tenda da Igreja Católica, da Evangélica, mas eram bem pessoas idosas, solícitas, então era mais oração mesmo. A senhora sabe me dizer se havia lideranças, algumas pessoas que davam ordens, que comandavam? Não, quanto a isso eu não percebi isso, porque como foi tudo muito rápido, só para vir no sábado, tanto que eu só estava só com a roupa do corpo para voltar no próprio sábado, então não dava para perceber assim se tinha liderança ou não. É tanto que nós ficamos tão perdidos sem nem saber onde era que estava o nosso ônibus de voltar para Uberlândia. Não tinha isso. Tá, eu acho que eu perguntei, mas eu acho que não, eu não fui tão claro. Quem organizou esse ônibus que a senhora foi? Era o pessoal mesmo de Uberlândia que estava das tendas de oração lá na frente do QG. Não tinha nomes específicos. Tá? A senhora pagou alguma coisa para essa viagem de Não, ônibus? não. O ônibus só passou mesmo no horário e levou a gente, mas não tinha. A gente Tá bom, não tinha questão de tá custo bom. nem nada.
Tem alguma coisa que a senhora queira falar que eu esqueci de perguntar? O meritíssimo, eu queria dizer que eu nunca tive intenções antidemocráticas, eu nunca fiz atos que pudesse degredir a minha nação. Mentirosa! Oxi! Só o fato de tu ir nos quartel ficar nessas tendas aí de oração pra bolsonarista já é ato que degride o teu país, minha irmã. Oxi! Tem nem vergonha na cara, minha irmã. Quer orar, vai pra igreja, não é pra porta de quartel, não. Os papo torto, minha irmã. Não é cidade. Oxi! É melhor voltar a chorar do que ficar falando essas asneiras, na real. Eu sou uma professora, eu jamais faria algo que pudesse me prejudicar ou prejudicar a nação, porque eu só tenho a mim para poder lutar, a minha mãe tem a vida dela e eu não tenho pai, então eu jamais sairia da minha casa para ir quebrar, danificar, nada. E se o Senhor for olhar toda a minha vida, não vai ter nenhuma mancha jurídica, porque eu nunca tive pensamentos antidemocráticos, na minha cidade também não. Então, assim, eu só queria pedir misericórdia, que eu nunca tive esse tipo de pensamento. Tá bom, Nunca. tá bom. Muito obrigado. Doutor André Alisson, o senhor tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Obrigado. Doutor Luiz Carlos, Luiz Cláudio, desculpa, doutor. Luiz Cláudio, o senhor tem alguma pergunta? Sim, excelência. Então vamos lá, pergunta É, diretamente para ela. Keitiane, boa tarde, viu? Verdade. Obrigado por você estar aqui. Eu sinto muito por você estar se sentindo pressionada, mas faz parte do processo. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Bem de acordo com o que aconteceu no dia 8 e 9. Qual foi o crime que a senhora praticou no dia 8? Nem, eu só orei Não. para minha nação. A senhora, você, né, Catiane? Você já praticou algum crime na sua vida? Nunca, Já foi presa, processada? nunca. A senhora mora em que cidade? O seu endereço, assim, a sua cidade de origem, na Senhor do Bahia? Bonfim, na Senhor do Bahia. Bonfim. Uma cidade grande, cidade pequena? Uma cidade pequena, 94 mil habitantes. E você foi para Uberlândia para ficar na casa de uma amiga? Foi que eu sempre fico quando eu ia estudar lá na UFO. E essa amiga foi a pessoa que te convidou para vir a Brasília? Sim, Se ela não tivesse te convidado, você viria a Brasília? não, Se ela não tivesse vindo a Brasília, porque você estava hospedado na casa dela, você teria. Ela foi presa também, né? Você teria vindo para Brasília se ela não tivesse vindo? não. Não. Então, já disse para o magistrado que não sabe quem pagou o ônibus e não pagou também. Então, a senhora veio, você veio para Brasília porque a sua amiga veio, é isso? Isso. O grupo dela. Tá bom. Então, tá bom. Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar para ficar registrado. A senhora entrou em algum prédio público? Nunca, jamais faria isso. Quebrou alguma coisa em algum lugar de Brasília? Nunca. Você viu na esplanada, quando chegou lá no gramado, né, a esplanada dos ministérios, viu aquela confusão? Qual foi a sua atitude? Voltar, porque isso não cabe no meu perfil. Não é o meu perfil, esses tipos de atitudes vandalistas. Você estava pensando, o teu plano do seu grupo, de vocês aí, era vir para Brasília no sábado, passar o dia do sábado e vir embora no sábado à noite. E Isso, você os sabe por ônibus. que o ônibus não apareceu para te levar embora no sábado? Não, Se o ônibus tivesse chegado no sábado, você tinha vindo embora com ele ou ia ficar para a manifestação de domingo? eu vim embora porque o programado foi só retornar, porque eu estava só com a roupa do corpo. Todo mundo que foi com a roupa do corpo, só porque ia voltar no mesmo dia. E você, Ei, mas mesmo que fosse voltar no mesmo dia, amor, velho, dava pra ter levado uma mudazinha de roupa, né, não? Pra não ficar todo mundo fedendo. Acho que o motorista não foi buscar vocês por causa disso, catinga da miséria, acho que tava. você sabe o que aconteceu com o ônibus que ia voltar no sábado? Eu não tive mais contato. Eu fiquei. Depois não ficou sabendo o motivo do ônibus não aparecer? Não,
É porque os ônibus foram apreendidos, Keitiane, foram proibidos de voltar. Você só foi presa porque o ônibus não apareceu para te buscar. Essa é a grande verdade. Que conversa torta do caramba, meu. Tá bom que é o trabalho do cara, né, meu velho? Mas não sei se precisava ir tão além assim, não, meu velho. Que no sábado não teve apreensão de ônibus, não. Dava muito bem pra ônibus ter ido buscar ela no sábado. Agora ela ficou lá e pá, foi pro domingo e foi presa na segunda. Oxi. Aí no domingo, assim, os ônibus foram apreendidos. Porque também, meu velho, bolsonarista tudo periculoso, meu velho. Podia estar em circulação, não. Você conhece algum militar em Brasília? Não, Você conversou com alguém, algum militar ali na esplanada, mesmo que você não conhecesse? não, Soldado, cabo, sargento, coronel, general, algum militar? A senhora conhece algum criminoso, não, nunca tive algum contato. bandido? Keitiane, você se associou criminosamente a alguém para praticar esse crime? Alguém que ia fazer alguma coisa errada, você sabia? E se juntou com ele para que esse crime acontecesse? Não, Você sugeriu alguém de tomar o poder no país? não, nunca, jamais faria isso. Eu não tenho partido, mas eu me considero um patriota, porque eu sou cidadão brasileiro, né? Eu torço pelo meu país. Ih, meu velho. Eita, que esse advogado talvez, eventualmente, pode ser que seja periculoso. Os papos desse, meu irmão. Agora aí na frente do juiz e tudo mais, da PGR, é muita coragem. E eu acho que todos aqui presentes são brasileiros. Você se considera uma patriota? Eu me considero uma brasileira que luto oro pelo meu país, mas sem partido. Ok, não, eu falo de patriotismo, né? A Sim, bandeira sua é a bandeira do sim, Brasil, né? sim, Independente de partido, de presidente, sim, de sim, independente. É. Eu sim, também. Acho que todo mundo aqui. Todos nós somos patriotas, pelo menos. É o que deveria sim, acontecer com todo servidor público. sim, A senhora imaginaria que, por ser uma patriota, por querer melhor para o seu país, a senhora ia ser tratada como uma criminosa? nunca. Se eu soubesse, eu nunca nem teria ido. Você acha que deve ser responsabilizada pelos prejuízos que outras pessoas fizeram quando entraram nos prédios públicos e destruíram algumas coisas? Você tem culpa disso? Não, não tenho. Você acha que deve pagar essa conta solidariamente aqueles que entraram e quebraram? Eu acho que quem fez, quem entrou e que quebrou e praticou vandalismo que deve pagar. Você sabe que a Procuradoria da República, o Ministério Público, te considera uma criminosa porque pediu a sua condenação. Os procuradores, que a Procuradora-Geral da República diz que você é uma criminosa, que você praticou um crime e deve ser punido. Você concorda com isso? Eu queria pedir misericórdia, porque eu não praticaria jamais isso. Ok. Keitiane, acredita na sua inocência, piamente? Eu nunca pratiquei qualquer crime, delito, nunca. Ok. Você tem algum problema de problema físico, um problema médico que precisa de acompanhamento médico? Físico, no caso, eu tomo remédios há 10 anos psiquiátricos, né, por causa da depressão. Eu tomo alguns 3 medicamentos, que é o Decapene, Tegretol e quetiapina, né, há 10 anos que eu tomo para controlar. Ansiedade, depressão? Depressão bipolar. Tá. É, ok. Você entende qual o motivo, então, já que você não praticou nada, não quis praticar crime algum, qual o motivo de você estar aqui sendo acusada de ser uma criminosa? Sabe qual o motivo que levou a acusação a acontecer contra a sua pessoa, que nem ia ficar no dia 8? Não, eu ainda não, porque foi tudo muito rápido, ainda não, assim, mesmo tendo já passado um ano, eu ainda não entendi, porque eu só fui conduzida para o ônibus e não teve mais, assim, nenhum direcionamento do que aconteceu, e tem sido muito difícil. Não, pô, aí é inacreditável. Agora passou dos limites, não é possível não. A professora com mestrado que teve acesso
denúncia apresentada, não entender até agora, contratar um advogado ou ter um advogado, o advogado também não tem a capacidade de explicar a meliante do que ela está sendo acusada. Na real, pô, pra mim, com essa pergunta aí, com essa resposta, me desculpe os advogados de toda a nação, de todo mundo, de todo o universo, sei lá, mas me perdoe. O cara não conseguir explicar isso pra ré e dentro de um ano não chegar pra meliante explicar do que ela tá sendo acusada e por que ela foi presa e tudo mais. Eu acho que tem alguma coisa aí de errado que não tá muito certo, não, que não é possível, meu irmão. Na moral, a mulher tá sendo acusada de associação criminosa porque tava junto com um monte de bandido. Onde é que ela tava junto com um monte de bandido? No quartel-general, porque um monte de bandido se juntou lá e formou um acampamento pra ficar pedindo golpe. E é justamente a autoacusação dela, que é a incitação ao crime, porque ficava instigando as Forças Armadas a dar golpe. E Forças Armadas dar golpe é crime, ou seja, se estavam pedindo isso lá, estavam cometendo crime de instigação do bagulho. E como era mais de duas pessoas e pá, era milhares de pessoas, associação criminosa. Oxi, qual é a dificuldade de entender isso, irmã? Em momento nenhum ninguém acusou essa mulher de invadir nada. Nem de ter ido à Praça dos Três Poderes. Ela que se caguetou aí. Do nada. E pá, tá ligado não? Se tivesse ficado calada, tinha sido até melhor, na real, pra foto dela. Oxi. Na moral, não é possível não que isso tá acontecendo, não. Essa mulher tem mestrado e tudo mais. Pô, como é que é isso? O outro lá, formado em advocacia, e pá, não conseguiu explicar pra cliente dele do que ela tá sendo. Não é possível não, meu. Não é possível mesmo. Tem que ser muito patriota, tá ligado? Não pra chegar nesse nível. Você disse que foi conduzida, mas algum policial falou que você estava presa? Não, quando encaminharam a gente para o ônibus, disseram que a gente iam colocar a gente nos nossos ônibus para retornar para casa. Peraí, não entendi. Você entrou no ônibus com a polícia militar porque disseram que você ia embora para sua casa, é isso? Era que a gente que ia levar a gente para um lugar que tinha os nossos ônibus. Ah. A gente estava E esperando você ver. foi para onde, na verdade, dentro desse ônibus? Aí eles, assim, a gente ficou um tempo, assim, passeando, não é passeando, assim, dando voltas. Eu não Quanto conheço tempo, mais ou muito menos? Você bem. consegue quantificar esse tempo? Eu não consigo, assim, porque a gente 10 estava, minutos, meia hora, uma hora, 2 horas, 3 horas? acredito que mais de uma hora, porque a gente estava já passando, acho que meio-dia, com fome e tudo, e não parava, né? Aí depois que, numa rota final, que foi na Polícia Federal, que a gente ficou lá um tempo, né? A gente ficou, acho que foi a terça, a quarta, e só na quarta noite que a gente foi atendido. Então quer dizer que você foi presa no domingo, porque o acampamento foi cercado, proibiram, só me corrija se eu estiver errado. No sábado que você ia embora, o seu ônibus não apareceu, então você foi impedida de ir embora. Aí por isso você dormiu no acampamento. Aí você ficou no acampamento, o acampamento foi cercado, então ali tu já estava preso. Você podia ir embora do acampamento Não domingo? tinha como, não tinha como ir embora. Então você já estava presa. Alguém te falou que você estava preso? Não. Não, não Na mesmo. segunda-feira, quando você foi para a polícia. Doutor, deixa eu Sim? só. Faça perguntas objetivas, é melhor, só para Ah, Ok. ficar mais tranquilo o interrogatório. Vamos lá. Tá bom. Falta, já estou Fala acabando, assim, excelência. aconteceu tal coisa, não o senhor afirma e se é isso, entendeu? Por favor. Ok, tranquilo. Na segunda-feira, quando você foi. Segunda-feira é dia 9, tá? Dia 8, domingo, segunda-feira é dia 9. Quando você foi levada para a Polícia Federal, ali até então, dentro do ônibus, ninguém te deu voz de prisão, alguém te deu voz de prisão dentro do ônibus? não, não teve voz de prisão em nenhum momento. Tá, então você foi levado para a Polícia Federal. E em algum momento dessa segunda-feira, alguém te deu voz de prisão? Alguém te falou que estava presa? Não, a gente ficou lá na quadra e a gente não sabia o que fazer. E aí só na quarta-feira que a gente conseguiu, Isso. ser ouvido. Aí a Então gente vamos não lá. sabia o que Segunda-feira você não foi, não aconteceu nada. Ninguém lhe deu voz Não, de prisão, você não ficamos foi lá ouvida por no. ninguém. Na terça-feira, que é o dia 10, aí que horas que você foi ouvida por alguém? Foi à noite, mais ou menos,
16 horas, 17, e depois a gente foi tipo para um auditório interno para ficar lá todo mundo. Aí lá naquele momento, um auditório interno que parece um semicírculo assim, né? E aí eles chamaram e disseram que a gente estava sendo conduzido para Colmeia, as mulheres, e os homens para outro lugar, que eu esqueci o Em nome. algum momento, Só- e nesse dia, então, lhe deram voz de prisão. Falou, você está presa? Não só falaram que a gente estava sendo conduzido para Lhe deram algum direito? Lhe disseram quais eram os seus direitos? Disseram que você estava sendo presa por quê? Qual foi o crime que você cometeu? Alguém te falou alguma explicação? não. Não. Audiência de custódia. Você participou de uma audiência de custódia? Participei, foi mais ou menos 12 dias depois a audiência de 12 dias depois da prisão que você foi participar da audiência de custódia. foi 12? É isso e mesmo? mais ou menos Tá uns bom, 2. Keitiane. Obrigado, viu? Desculpa fazer essas perguntas, mas a gente tem que entender o que aconteceu. Obrigado, Excelência. Não tenho mais perguntas. Tá. Doutor Luiz Cláudio, muito obrigado. Senhora Keitiane, muito obrigado. Obrigada. Ô, Doutores, Excelência, me perdoe. oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Me desculpa, Claro, faltou vamos uma lá, vai lá. pergunta. Você, nesse tempo todo que você está, que foi colocado em liberdade provisória, você está com tornozeleira eletrônica? Bom, Você tem um estou compromisso de comparecer semanalmente toda ao segunda. tribunal? Eu vou toda segunda-feira no fórum e assino a frequência. Você deixou de comparecer alguma vez? Nunca, estou frequente Nunca. todos os dias. Eu queria, Excelência, fique consignado, né, que ela foi determinado a ela, porque o equipamento teve alguma falha, ou alguma falta de controle, que ela mudasse o local de comparecimento. É isso, Ketiane? Foi, aí já Você retornou comparecia já. aonde e você passou a comparecer aonde? Eu estava indo ao fórum e depois eles pediram para ir para tipo aqueles locais de acolhimentos de, de pessoas que recém-saídos, né, do presídio para fazer atividades. Só que depois eles pediram para eu poder voltar de novo para o fórum. Só assinei lá 2 semanas e voltei para o fórum. Aí eles Tá, fizeram entrevista com um psicólogo e também com assistente social. tá, obrigado, Excelência. Eu só pedi para que ela respondesse isso, porque teve uma falha de comunicação entre o próprio Tribunal da Bahia, que atestou que ela não estava mais comparecendo em algum momento no local inicial. Então, que ela Tá, só não compareceu nesses locais mas, porque foi doutor, determinado que ela fosse em outros. Foi uma falha de comunicação que eu queria deixar registrado. E mas ela eu tem só um peço um atestado de favor. comparecimento. Eu peço um favor. Se houve algum despacho para justificar o não comparecimento, essas coisas, apresenta o requerimento por escrito nos autos, por favor. É a melhor forma, tá Perfeito, vamos bom? fazer. Eu Por só queria que favor. ficasse consignado Tá, hoje vai na ficar na consignado, mas declaração assim, dela. Ok. eu acho que é melhor o senhor apresentar um requerimento, Faremos isso se houve nesses despacho para nossos. justificar. É melhor, tá bom? Aham. Tá bom, agradeço. Tá bom. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, senhora Keitiane. Doutores, senhores saem intimados nos termos do artigo 402 do CPP. Eventuais requerimentos de diligências, tudo bem? Ok. Obrigado, Excelência. Boa tarde para o senhor, Então é senhor isso. procurador. Muito obrigado. Muito Que Deus obrigado a continue orientando todos. o seu caminho. Então, Boa todos, tarde. Muito todos. obrigado. O bom dos bolsonaristas é esse, meu velho, que eles chamam advogados também bolsonaristas. Aí, meu velho, a tendência de dar tudo errado é quase 100%, meu irmão. É bom demais, né, não? Enfim, meu velho, condenada naquele modelo e pá, bem de boa, bem leve, podemos dizer, 1 ano de reclusão por associação criminosa, incitação ao crime, pagamento de multa, tentativa de golpe da Revolução dos Mané mesmo. Ela não foi nem acusada disso. Vai ter que fazer 225 horas de serviço comunitário, 4 aulinhas em Braipá sobre democracia, golpe de Estado, essas coisas assim de leve. Pra quem tem até mestrado em paz que gosta de estudar, isso aí deve ser até meio que um benefício, né? Meu irmão, que onda do caramba. Acho que nunca mais ela vai pra tenda de quartel fazer bagulho de oração. Isso que esses bagulho aí é perigoso. Da cadeia, amor, velho. Oxe, é melhor ir pra igreja, vá por mim. Enfim, eu vou pegar aqui aí o trecho das ideias que Xandão deu lá no voto dele pra condenar essa meliante por associação criminosa e Braipá.
Incitação ao crime, meu velho, não precisa nem trazer imagem aqui, né? Que tinha altas faixas lá pedindo intervenção militar, golpe, parece bagulho lá nos acampamentos dos mané. Enfim, deixa eu pegar aqui o trecho do voto dessa chorona. Aí tá assim, ó. Em seu interrogatório judicial, a acusada Keitiane da Costa Pimenta confessou ter saído da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, para participar de manifestação na cidade de Brasília, Distrito Federal, tendo salientado ainda pernoite junto ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército, onde permaneceu de 7 a 9 de janeiro de 2023, até ser presa pela PF. Aí consta aqui que narrou que saiu da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, em ônibus fretado, afirmou que chegou ao acampamento em frente ao QG do Exército DF no dia 7 de janeiro de 23, às 8 horas. Não sabe informar quem pagou pelo ônibus no dia 8 de janeiro de 23. Narrou que foi até o gramado, onde de longe podia ver as bolsonarices de não deixar as coisas inteiras. E que após voltou ao QG do Exército, negou a autoria dos fatos imputados no documento tal. A confissão da ré, corroborada por ao menos 529 réus, coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram a NPPS com a PGR, devidamente homologados por este STF. Nesse contexto, inclusive, destaquem-se os relatos das testemunhas, que em especial do coronel fulano de tal, que destacou que no final do dia 8 de janeiro, foi até o acampamento, podendo constatar uma estrutura bem organizada, com barracas, lonas, alimentos estocados, águas, geradores, eletrodomésticos tais como geladeiras e freezers. Sem pano, meu véi. Comprovadíssimo que o acampamento tinha a finalidade de pedir golpe militar. É óbvio, na real. E já diz os ditados, né, meu véi? Diz com quem tu anda que direi quem tu és. Se tu andava lá com os crentes da seita bolsonarista, amor, véi, sem pano, associação criminosa, quem mandou tá se juntando com os meliantes, amor, véi. Vá orar em igreja, catedral, centro, ou seja lá qual for o nome que chame, terreiro, qualquer fita dessa. Agora, quartel não é lugar de militar, minha irmã. Oxe, tá comendo conversa torta. Tu com faculdade, mestrado, sendo professora, tem vergonha nessa tua cara, minha irmã. Aí depois quer tá chorando, misericórdia, misericórdia, misericórdia não, meu velho. Cumpra seu papel na sociedade direito, de forma correta. Oxi, não é evidente não que tem alguma coisa errada da galera tá na beira de quartel, choramingando. Aí depois quer chorar na frente do juiz, tem pano não, meu velho. Enfim, vou encerrar o vídeo por aqui. Por favor, na humildade, se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa like, comenta também qualquer coisa para ajudar o engajamento, fazer vídeo chegar mais longe. Na dúvida do que comentar, deixa aquele bom e velho sem anistia para golpista que tá ligado, né? Daquele jeito. Golpista bom é golpista preso, inclusive sem saidinha, amor, velho. O que é crime? É crime. É infração penal você acampar na frente de quartéis para pedir decretação de golpe de Estado, para pedir a volta do AI-5, da tortura, a quebra da normalidade democrática. E isso foi feito expressamente, esse pedido, pelo então presidente. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!